Olá, pessoal. Vamos dar início aos direitos reais, nosso próximo módulo dentro da disciplina do direito romano. E quando a gente fala de direitos reais, primeiramente nós vamos opor aos direitos pessoais. Direitos pessoais que nós vamos ver depois desses direitos reais. Então, para vocês ainda são conceitos novos, mas que a gente vai retomar durante a nossa disciplina. Nos direitos reais, diferentemente dos direitos pessoais, a gente tem uma relação direta entre o titular do direito e a coisa, né? A res que a gente já viu quando tratamos dos objetos de direito. Então, enquanto nos direitos pessoais, que nós vamos ver posteriormente, a relação direta é entre sujeitos, entre pessoas, aqui a gente tem uma relação direta entre o titular do direito real e a coisa. Nós vamos ver logo em seguida o principal desses direitos reais, que é o direito de propriedade, né? Mas a gente já pode entender que o proprietário, o dono de uma coisa, tem uma relação direta com a coisa. Além disso, os direitos reais são sempre erga omnes, uma expressão importante para o direito romano e também para o direito moderno. O que significa erga omnes? Ao pé da letra, contra todos. Então, a gente está falando aqui dos efeitos dos direitos reais. Isso significa que os direitos reais produzem efeitos contra todos, contra toda a sociedade. Ou seja, mais uma vez, diferentemente dos direitos pessoais, que são interpartes, ou seja, ele produz efeitos apenas entre as partes envolvidas, os direitos reais produzem efeitos para todos, erga omnes. O que significa isso na prática? Significa que o titular do direito de propriedade, que é um dos direitos reais, pode opor esse direito de propriedade contra todos. Ou seja, né, eu sou o proprietário de uma caneta. Eu sou proprietário dessa caneta contra todos. Todos precisam respeitar esse meu direito de propriedade. Não podem usar a caneta sem a minha permissão, não podem se apropriar da caneta. No direito romano, a gente tem também que os direitos reais são sempre protegidos por chamadas actiones in rem. Actiones, o plural de actio, né? Ações in rem, ou seja, que tenham como objeto diretamente a coisa. Então a gente vai ver depois que nos direitos reais a gente tem actiones in personam, ou seja, a gente busca uma conduta de uma outra pessoa. Aqui não, a gente vai buscar a própria coisa. Isso vem também do chamado direito de sequela, né? É o direito que o titular do direito real tem de ir atrás da coisa, né? Então por isso que é um direito de sequela, é o direito de perseguir a coisa. Então eu, proprietário da minha caneta, posso perseguir ela, né? Se alguém levar essa caneta de mim, eu posso entrar com uma ação para recuperar essa caneta. Isso, como eu disse, nós vamos retomar depois quando a gente falar dos direitos pessoais, dos direitos obrigacionais, que são os direitos pessoais por excelência aqui no direito privado. Mas agora a gente vai tratar do direito de propriedade. Aqui é um tema fundamental, não só para o direito romano, mas também para o direito civil moderno, para o direito privado de uma forma geral, porque a gente tem aqui um dos pilares do direito privado, a propriedade privada, que nós vamos, desde aqui o direito romano, dizer que vai ser um direito muito amplo, desse seu titular, de poder usar, fruir e dispor da coisa. O que significa isso? Aqui são três características fundamentais desse direito de propriedade. Então, o seu titular tem o direito de usar a coisa. Voltamos ao exemplo da minha caneta, eu posso usar a minha coisa. Eu posso fruir, né? Ou seja, perceber frutos, que nós já aprendemos lá quando falamos da classificação das coisas, né? Então, perceber frutos. Aqui no caso da caneta, se eu pudesse alugar essa caneta para alguém. E eu posso dispor dessa coisa, né? Eu posso transferir essa caneta para uma outra pessoa, eu posso vender essa caneta para alguém. Nas fontes romanas, a gente não tem um conceito uniforme do direito de propriedade, tá? Então não tem uma definição
proprietas est, e aí aparece a definição do direito de propriedade. Não temos, a gente precisa reconstruir com base nas fontes, e aqui vai a minha reconstrução do direito de propriedade. Né? A gente pode definir o direito de propriedade no direito romano como sendo um controle de direito privado sobre a coisa, sujeito a limites legais, que pode ser adquirido por meios determinados e protegido por uma actio in rem. Então, nesse conceito aqui do direito de propriedade, a gente tem as suas principais características. Né? É um controle de direito privado sobre a coisa, ou seja, mostra esse direito amplo, né? Ele controla a coisa, mas sempre sujeito a limites legais. Nosso próximo tema aqui serão os limites legais desse direito de propriedade, para a gente entender melhor, limites esses que existem desde a Lei das 12 Tábuas. Então, desde que a gente conhece o direito romano, nós temos limites desse direito de propriedade. É muito interessante a gente ver o direito de propriedade por esse prisma, porque o direito de propriedade sempre é tratado até hoje no direito moderno como um direito amplo, um direito absoluto que sofre limitações. Então, na verdade, não existe uma cronologia para essas limitações. Elas já existiam desde a Lei das 12 Tábuas. Depois nós vamos ver que existem meios próprios para se adquirir esse direito de propriedade. Nós vamos falar dos modos originários e dos modos derivados de aquisição desse direito de propriedade e que é protegido por uma actio in rem, como a gente viu, a gente vai ver os tipos dessas acciones in rem depois. Como eu disse, não dá para definir o direito de propriedade sem falar das limitações legais a esse direito de propriedade. Vamos falar então do que são essas limitações legais. Limitações legais porque elas vêm do direito, elas vêm da lei. Né? A gente poderia ter também as chamadas limitações convencionais do direito de propriedade, ou seja, convencionadas pelo homem. Mas aqui não, a gente vai falar primeiramente dessas que são as limitações legais vindas da lei, que são as mais importantes aqui. Desde a Lei das 12 Tábuas, como eu disse, nós conhecemos essas limitações, ou seja, não é possível definir o direito de propriedade sem falar também dessas limitações legais. Alguns exemplos aqui das leis das 12 tábuas, aqui nós estamos na tábua 10, fragmento 1º, uma proibição de depositar corpos na cidade. Pode parecer estranho, né? Mas por que que a gente está tratando disso aqui? Né? Bom, primeiro, claramente, é uma limitação legal ao direito de propriedade. Né? A gente poderia, eu, proprietário de um terreno em Roma, né, querer então enterrar um ente familiar aqui morto, né, no meu terreno. Não pode. Vocês sabem, imaginem por que que a gente tem essa limitação legal? Muitos de vocês já devem ter percebido, a gente está tratando aqui de uma limitação advinda da saúde pública, né? Preocupações sanitárias. Né? Tábua 7, fragmento 6º, né? O caminho entre prédios deve ter uma largura mínima de 8 pés. Para quem não sabe, um pé tem aproximadamente 30 centímetros. Né? Então aqui a gente estaria falando de uma distância de mais ou menos 2,40 metros no nosso sistema decimal. Né? Por que essa distância entre prédios? Uma medida de segurança. Um prédio pode cair. Aqui, aliás, um parênteses, nós vamos falar disso depois também. Muitos podem achar estranho, mas como assim prédios? Bom, para começar, prédios é sinônimo de imóveis. Tá? Então, um prédio não é necessariamente um edifício. Tá? Um prédio é um imóvel, pode ser um terreno, pode ser uma casa. Mas é interessante a gente lembrar que em Roma nós temos 70% da população no tempo de Augusto vivendo, ou seja, não aqui na Lei das 12 Tábuas, né? Mas posteriormente. 70% da população vivia em prédios, em edifícios de apartamentos, se a gente quiser chamar assim. Tá? Tendo no máximo 5 ou 6 andares, mas Roma era então, né, povoada com esses edifícios chamados insula. Né? Ínsula no singular, insule no plural. Que é muito interessante, que mostra essa Roma, cidade muito grande. Né? Nos tempos de Augusto tinha cerca de 1 milhão de habitantes, uma cidade grande até para os padrões de hoje, imaginem na antiguidade. Vejam então esses exemplos aqui interessantes de que desde a Lei das 12 Tábuas nós temos limitações legais ao direito de propriedade aqui. Então,
Diversos aspectos são considerados, né, pelo legislador. Nós demos aqui alguns exemplos, né? Saúde pública, segurança, mas vários outros a gente vai encontrar aqui. Por exemplo, a questão da mineração. Se alguém encontra minério no terreno de uma outra pessoa, esse proprietário do terreno é obrigado a deixar aquele que encontrou explorar essa mineração, essa atividade de mineração. E aí o resultado vai ficar 50% para aquele que explora e 50% para o proprietário do terreno. Por que isso? Para a produção de riquezas para a sociedade. Nós temos uma proibição de especulação imobiliária, né? Então, desde então aqui, o direito romano, nós temos uma proibição de, por exemplo, comprar uma casa, demolir a casa e deixar o terreno sem construção nenhuma, esperando que esse terreno se valorize. Isso era proibido também aqui no direito romano. E a gente tem várias medidas de segurança da população. Por exemplo, a proibição de se construir moradia perto de depósitos de grãos, por exemplo. Por que isso? Preocupação em relação a incêndio. Tá? Então, nós temos aqui diversos exemplos de limitações legais ao direito de propriedade. Uma fonte importantíssima aqui nesse tema é a Constituição do Imperador Zenão. Aqui a gente deu um salto cronológico, como que vocês sabem, nossa preocupação histórica aqui é menor. Né? E Zenão foi imperador imediatamente anterior a Justiniano. E essa Constituição de Zenão, uma Constituição imperial, que a gente vai encontrar ela no Codex 8.10.12, vai trazer uma série de regras urbanísticas para a cidade de Constantinopla. Né? Lembrando que aqui a gente está no Império Romano do Oriente, né? Século já VI depois de Cristo. Essa Constituição de Zenão traz uma série de limitações, regras de iluminação, regras de distância, uma série de preocupações para essas construções em Constantinopla. E ela foi tão importante que Justiniano, o imperador seguinte, que nós já falamos diversas vezes e vamos continuar falando aqui no nosso curso, por ter tido essa importância fundamental para o direito romano, vai expandir os efeitos dessa Constituição Imperial para as outras cidades. Ou seja, como Justiniano reconquista a cidade de Roma, também na cidade de Roma passa a valer essas regras aqui da Constituição de Zenão, trazendo uma série de limitações legais ao direito de propriedade. Dentro desse tema, um mais fundamental e central é o direito de vizinhança. Todo mundo aqui tem vizinho, todo mundo aqui tem ou teve ou terá problemas com seu vizinho. Aqui não é nenhum tipo de praga, é simplesmente aqui uma constatação. Vizinhos são sempre fontes de problemas. Nada contra vizinhos, é apenas uma constatação dessa dificuldade de vida em sociedade, as pessoas muito perto uma das outras, ainda mais nos dias de hoje, sem falar desse período de quarentena, mas a gente tem aqui pessoas que vivem muito próximas. E aqui já trago um tema para a gente pensar o quão complicado é isso daqui. Pensem bem, se a gente está falando, desde o início da aula de hoje, que o direito de propriedade é um direito tão amplo, tão importante, que permite ao seu proprietário usar, fruir e dispor da coisa, ou seja, praticamente tudo, imaginem que aqui no direito de vizinhança a gente vai ter diversos titulares desse mesmo direito de propriedade vivendo muito próximos. Então, a gente vai poder falar que essa esfera do direito de uma pessoa vai colidir com a esfera do outro direito da pessoa, de uma outra pessoa. E por isso é aqui que a gente tem uma série de regras para dirimir esses conflitos esses que são corriqueiros desde Roma. Regras, por exemplo, sobre árvores limítrofes. Tá? Então, se a gente tem aqui uma árvore que fica no limite entre um terreno e outro, o terreno, imaginem que a árvore nasce de um terreno, e seus galhos ultrapassam e vão para o terreno do vizinho. Esse vizinho que tem os galhos da árvore do outro, no seu terreno, é obrigado a tolerar que esses galhos
acima da altura de 4,5 metros. Então, por que isso? Na verdade, o direito romano falava em 15 pés. Porque, né, acima dessa altura ele é obrigado a tolerar? Porque não vai fazer diferença nenhuma para ele. Imaginem 4,5 metros, esses 15 pés, acima disso ele tem que deixar esses galhos entrarem no terreno dele. Abaixo dos 15 pés ele pode cortar ele mesmo. Ainda sobre árvores limítrofes, se a gente tiver frutos, né, esse vizinho que tem os galhos, né, dentro do seu terreno é obrigado a tolerar que o vizinho, o proprietário da árvore, colha os frutos dia sim, dia não. Né? Então ele é obrigado a aceitar isso também. Em relação a muro entre vizinhos, os muros, às vezes, eles podem ser construídos com pequenos erros. Né? Até meio pé é obrigado a ser tolerado. Tá? Então, se o muro do vizinho está 15 centímetros dentro do meu terreno, né, lá para o direito romano, o dono do terreno é obrigado a tolerar. Em relação a regime de águas. Regime de águas aqui não é nenhum tipo de dieta. Né? Regime de águas se diz ao curso normal das águas. Então, eu, como vizinho, não posso desviar esse curso normal das águas. Então, imaginem que eu tenho um terreno, né, que fica acima, né, em aclive de um outro terreno. Eu não posso pegar a água da chuva que fica na minha calha e jogar para o terreno vizinho. Que muitas vezes é muito mais fácil fazer isso e mais barato. Mas obviamente que eu não posso fazer isso e jogar no terreno do outro, na casa do outro. Né? Eu tenho que obedecer o regime natural das águas. E por fim, um tema muito importante em direito de vizinhança, que é a imício. Imício, né, ou imissão em português, vai tratar dessas influências, sejam de fumaça, sejam de cheiro, no terreno vizinho. Em sons, hoje em dia, o grande problema entre vizinhos é barulho. Tudo isso são emissões. Esse é um tema muito interessante que nós vamos ver na próxima aula, em que a gente vai tratar de um caso concreto para o direito romano. Tá? Nós vamos fazer esse tratamento diretamente nas fontes, uma fonte famosa do digesto, que é a 8585, um texto de Ulpiano, que nós vamos tratar na próxima aula. Então vejam que nós vimos o direito de propriedade como esse direito amplo, muito importante, fundamental para o direito romano e para o direito moderno, que dá ao seu titular, ao proprietário, possibilidades quase absolutas, porque ele precisa respeitar essas limitações legais que nós vimos na aula de hoje e continuaremos a ver com as emissões na aula seguinte. Muito obrigado e nos encontramos